E a gente continua nos assuntos do Congresso. A reoneração gradual da folha de pagamentos vai durar 3 anos, de 2025 a 2027. O projeto passou pelo Senado e agora será analisado pelos deputados. O autor da matéria, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, conversa agora conosco aqui na Jovem Pan mais uma vez. Tudo bem, senador? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Tiago. Saudação a todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. O tema da desoneração da folha de pagamento foi a agenda principal da economia brasileira no Congresso Nacional nesse ano 2024. É um tema que, para resumir, fala de menos impostos para quem mais emprega. Setores intensivos de mão de obra são 17 hoje contemplados dentro dessa política pública, corriam o risco de perder esse benefício num momento em que o maior desafio do Brasil é a geração de emprego. Todos acompanharam um pouco aí esse debate, e se chegou a um acordo do possível, para que a gente possa avançar, não com uma retomada total do imposto sobre a folha de pagamento, mas com essa reoneração gradual a qual você se referiu e que foi aprovado no Senado Federal na noite de ontem. Pois é, senador, houve um acordo, entre os envolvidos, claro, mas o senhor acha que na Câmara esse acordo vai ser respeitado? Teremos alterações, mudanças ou não? Tiago, a expectativa é que seja, sim, mantido o acordo, até porque essa é uma construção que ela é plural, ela já vem de uma longa caminhada dentro do próprio Congresso, já foi aprovado com a maioria ampla e sólida, o meu projeto, tanto na Câmara quanto no Senado. O governo vetou, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, para dizer, olha, peraí, a vontade de arrecadar, essa sanha arrecadatória, ela tem limites. Não dá para ir no emprego, não dá para colocar em xeque a demissão de pais e mães de família sob o manto de que se precisa arrecadar. Então, eu acredito que foi isso o que ficou do recado dessa negociação. O governo sempre querendo reonerar, aumentar a carga tributária, aumentar imposto, e o Congresso fazendo a opção por manter essa política pública de redução de carga. E eu entendo que na Câmara dos Deputados haverá também um entendimento similar. Se não foi possível, e volta a reafirmar, manter a desoneração total 100%, que era o desejo do Congresso, principalmente depois do debate que houve com a entrada do Supremo Tribunal Federal no jogo, trazendo a decisão liminar. O Congresso precisou reavaliar as medidas compensatórias e essa reoneração gradual avançou no Senado, e a expectativa é que seja mantida também na Câmara dos Deputados. Senador, aqui na nossa conversa, eu chamo os comentaristas também. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, senador. Vamos mudar a conversa? Vamos falar de emenda, Porque é o assunto que está aí pegando fogo. Gostaria que o senhor me dissesse a sua opinião, o que foi proposto, o que saiu desse chamado acordo, esses pontos que, obviamente, o senhor já examinou muito detalhadamente, eles são exequíveis, eles são factíveis ou eles estão um pouco fora da realidade do que quer o Congresso? Dora, muito boa noite. Sobre o tema de orçamento, para a gente chegar nesse momento atual, é importante fazer uma avaliação do que é que existia há 10 anos atrás. O que existia há 10 anos atrás era um orçamento autorizativo, aonde o governo tinha total comando e domínio sobre o orçamento, a liberação de emendas, e você lembra que a imprensa sempre cobria, chamando essa relação entre Congresso e governo de balcão de negócios, de toma lá, dá cá, porque o governo fazia do comando do orçamento a decisão para os seus projetos. O mérito do projeto importava, às vezes, muito pouco. O governo tinha a condição de impor a sua vontade. Essa realidade mudou, e é por isso que eu acho que chegou nesse ponto de o Congresso se ter com o orçamento impositivo uma força diferente nessa negociação. Então, para o Congresso é importante que permaneça essa liberdade e essa autonomia na execução do orçamento, e acho que um ponto será muito importante desse acordo a que você se referiu, que eu acho que aí sim dá para avançar, transparência. É preciso ter transparência. O Congresso tem de continuar
né, tendo liberdade e autonomia na construção do orçamento, mas é preciso ter transparência, por isso que as emendas PIX podem sim ser reavaliadas com informação, trazendo a informação prévia, trazendo o cadastro, qual sua destinação, né, e a prestação de contas. Eu acredito que o Congresso preserva sua autonomia perante o governo. Senador, pergunta agora de Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Retomando ainda a questão da desoneração, senador, o senhor colocou bem que foi o tema mais discutido no Congresso Nacional ao longo do ano de 2024, né? E agora, diante desse acordo que nós tivemos agora no Senado, na sua avaliação, precisava realmente ter passado tanto tempo, tanta discussão? Não teria sido possível um acordo, né, nessa monta, nesses moldes em que foi estabelecido, ter sido feito talvez no ano passado e evitado a necessidade de uma grande discussão como essa? Cristiano, Dora, eu acredito que você foi muito cirúrgico nessa análise, nessa leitura, né, ao dizer que a impressão que se dá é que o governo arrastou essa discussão por tanto tempo, com prejuízo para o governo. É importante dizer isso, o governo ficou nas cordas dessa discussão, perdeu no projeto, perdeu na derrubada do veto, lançou medida provisória de aumento de PIS e COFINS, foi derrubada, depois veio a tese de aumento da CSLL, né, aumento de alíquota, aumento de imposto, encarecia crédito. O Congresso e o Senado, mais uma vez, disseram não, e agora se chegou a um acordo, se você for olhar por aquilo que nós sempre defendemos, né, o olhar político do tema, mostra que o Congresso, já em 2023, né, construiu uma agenda de arrecadação para o governo que compensava a desoneração. Você acabaram de dar, quem estava ligado aí com a gente, viu a notícia anterior a essa, falava da regulamentação das bets online, projeto de lei aprovado, a regulamentação vai fazer o governo arrecadar mais imposto. Então, quer dizer, o Congresso aprovou a taxação dos fundos exclusivos, a taxação das offshores, as mudanças de regra do ICMS, aprovou a nova lei do CAF. O Congresso aprovou uma agenda de aumento de arrecadação do governo, que não precisava o governo ter comprado essa briga com a desoneração, até porque, para concluir, comprar a briga com a desoneração, como o governo tem comprado, né, e tem ficado nas cordas da política, porque ele pega uma briga com setores produtivos da economia, pega uma briga com municípios brasileiros, né, que tiveram na sua desoneração, né, um fôlego financeiro no ente mais frágil do nosso pacto federativo, que são os municípios, e pegou uma briga com o Congresso. Então, foi briga com quem produz, foi briga com o Congresso e briga com os municípios brasileiros, em nome de uma saída que, no final, a gente percebe, não conseguiu entregar aquilo que o governo queria, que era o aumento de impostos como a CSLL, com a JCP. Perfeito. Já estamos no processo eleitoral, né? E o presidente do Senado avalia que há a possibilidade de se aprovar a reforma tributária aí no Senado, né? A lei que regulamenta, uma das leis pelo menos, já na volta, no fim da eleição, sem a necessidade de regime de urgência. Agora, há uma corrida de Senado com a Câmara tentando apressar o Senado com 2 matérias já aprovadas ou sendo aprovadas, e o Senado ainda com a primeira matéria? Tiago, eu coordenei o grupo de trabalho da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, na primeira fase da reforma tributária, que foi a PEC. Né? E hoje a compreensão e o sentimento que existe é de não ter realmente a urgência, de cair a urgência dos projetos de lei complementar que lá estão. Não vai haver assodamento, ou seja, não vai haver pressa desmedida para que se vote um tema que impacta a vida real do cidadão brasileiro. Então, a agenda das eleições acaba não permitindo, né, que os debates aconteçam com a profundidade que seja necessário, né? Até 6 de outubro, o mundo da política vai estar voltado para as eleições, portanto, não há qualquer expectativa de, antes das eleições, ter essa votação. Acredito, sim, que até dezembro, tá certo, no retorno das eleições, o Senado possa avançar com essa agenda e votar as leis complementares para encerrar esse ano a reforma tributária sobre o consumo e, a partir do ano que vem, iniciar a segunda fase da reforma tributária, que é a reforma sobre a renda e sobre o patrimônio, aonde, por exemplo, se irá discutir a desoneração da folha de pagamento
né, com uma solução completa e universal, que é o nosso sonho. Não apenas uma reoneração gradual, não apenas para 17 setores, mas que se extinguir com esse imposto que é burro, que é equivocado, né, e que você tributar a folha de pagamento é elevar o custo do emprego, e isso não é produtivo para nenhuma economia mundial, muito menos a brasileira. Então, tem muita discussão na agenda econômica ainda nesse segundo semestre, sim, pós-eleições municipais. Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, como sempre, muito obrigado pela atenção, senador. Até a próxima. Eu que agradeço, Tiago, Dora, Carlos, a todos aqueles que estiveram conosco, com uma grande alegria participar, e uma boa noite a todos.